Olá pessoal, aqui é o professor Júlio com mais uma aula de matemática para o sexto ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos falar dos números decimais, utilizando o material dourado e a nossa moeda, o nosso dinheiro. Bom, mas o que são esses números decimais? Quando surgiu? Qual a sua importância? Em 1585, Steve Simon, um matemático holandês, elaborou um método para efetuar operações por meio dos números inteiros, ou seja, o número 1, número 2, número 3, números sem vírgula. Tá? Que em 1617, John Napier aprimorou esse método, utilizando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, na qual eles utilizavam apenas para cálculos astronômicos, ou seja, grandes cálculos. Então, começou-se a ter a vírgula, para eles achar aí menores quantidades. Dos grandes cálculos, começou a surgir aí as vírgulas. Os números decimais são números que se usa a vírgula, indicando o algarismo a seguir pertence à ordem das casas decimais. Como, por exemplo, nós temos aqui o número 1. Tá? Nós não temos nada aqui, mas sempre tem uma vírgula escondida após o 1. Para representar a moeda de R$1, né? Vamos falar em dinheiro. Nós temos aqui o valor 1, certo? Então, a gente sabe que tem a moeda de 50 centavos, 25 centavos, de 5, de 10. Então, elas são com vírgula, né? São os números decimais. Então, após o número 1, nós completamos com 00, mas nós temos a vírgula escondida. Tá? Se eu quero representar R$1,50, então, eu sei que R$1,50 é 1,50. Né? Esse é um exemplo com a nossa moeda. E o material dourado? O material dourado, nós temos aqui 4 peças. Tá? Então, eu tenho aqui a primeira pecinha, um quadradinho, significando uma unidade, certo? O segundo, eu tenho aqui, vocês podem ver mais de perto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades dessa pequena. Tá? Mas eu posso contar como uma unidade grande. Tá? Então, por exemplo, para eu saber aqui um pedacinho desse, uma unidade, é 1 sobre 10. Tá? E 1 sobre 10... que a gente simboliza, vou fazer aqui para vocês verem, 1 sobre 10, quer dizer, de uma unidade sozinha, né, eu vou pegar de 10 unidades uma. Então, como vai ficar? Eu vou dividir 1 dividido por 10. Tá? Vamos fazer o método que quando a gente tem 0, a gente anda uma casa com a vírgula da minha direita para a esquerda. Então, vai ficar 0,1. Então, uma unidade equivale a 0,1. Depois, nós temos aqui 100 unidades. Né? Olha aqui. Só que nós temos, olhando assim, uma unidade com 100 quadradinhos. E, por fim, como vamos representar? 1 sobre 100. E temos aqui o nosso quadrado maior, né? Que nós temos aqui 1000 unidades desse quadradinho pequeno. Tá? Então aqui, ó, eu olhando aqui, é apenas um quadrado, né? Uma unidade. Mas eu querendo pegar quadradinho por quadradinho, como tem aqui, vocês podem ver, ó. Então seria 1 dividido por 1000. Tá? Vamos ver alguns exemplos na lousa? Utilizando o material dourado ainda, como eu dei o exemplo anterior, eu vou fazer o quê? Um quadradinho
desse daqui, né, de 1000 quadrados. Então, olha aqui, como que eu vou fazer? 1 sobre 1000. Primeiro, quando a gente tem zeros na divisão, sempre é mais fácil a gente andar com a vírgula, né? Então, vou contar 1, 2, 3 zeros. Então, olha aqui, 1, 2, 3 zeros. Eu acrescento a minha vírgula, certo? Então, isso daqui vai ficar igual a 0,01. Em reais, como se fosse aí a gente dividir 100 reais por 100 mil reais. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 1, 2 zeros, mais um número, então olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 casas, 0,01. Cancelamos o zero da frente, fica 0,01. E como chegarmos a esse número? Se eu não lembro como fazer com os zeros, eu vou fazer a divisão normal, né? É 1 sobre 1000, vou fazer 1 dividido por 1000. 1 é maior que 1000? Não é maior que 1000. Então, o que eu tenho que fazer? 0, e aumentar um zero aqui. 10 é maior que 1000? Não é. Então, mais um zero e mais um zero. 100 ainda não é maior. Então, 0 e 0. Aqui faltou um zero, 0,001, né? Então, olha aqui, 1000 dividido por 1000, que vai dar 1. Então, 0,001, tá? Essa é a divisão. Supomos aí uma moeda de R$1. Metade dela, quanto vai ser? Então, R$1 é o número inteiro. Metade, olha aqui, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. 1 é maior que 2? Não é maior. Então, 0, e aumenta um zero. 10 dividido por 2, 5. Então, a metade, 0,5, que eu posso acrescentar um zero aqui, que equivale a 50 centavos. Lembrando que sempre nós temos que olhar a diferença da vírgula. 0,05. 0,5. Eu posso acrescentar um zero. Então, olha aqui. Em dinheiro, 5 centavos. E aqui, 50 centavos. Temos que tomar muito cuidado com a vírgula. Se formos fazer uma conta com vírgula, sempre colocar vírgula embaixo de vírgula. Se eu tenho R$2,50 e eu recebo mais 35 centavos, o que eu vou fazer? 0,35. Então, eu vou adicionar, só que vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 5, 5. 5 com 3, 8. Vírgula embaixo de vírgula, vírgula. 2 mais 0, 2. Então, eu vou ter R$2,85, né? Usando o dinheiro. Então, 2,85. E quando a gente usa o dinheiro, a gente sempre tem que usar aí o cifrão. Então, gente, números decimais, sempre números com vírgula. Hoje, utilizando o material dourado e também o nosso dinheiro, a nossa moeda. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa aula online.